Eu vou falar o que eu quero que aconteça no Internacional, é o máximo que eu posso fazer, né? Porque as coisas não acontecem, não há, né? Teve as saídas, mas as modificações importantes de chegadas, departamento de futebol, técnico, jogadores, não há nenhum movimento ainda. Eu quero dizer para vocês o que eu gostaria que acontecesse. O que eu gostaria que acontecesse. Eu vou chegar lá no grupo de jogadores, mas eu quero começar com a composição do departamento de futebol. A primeira coisa que eu gostaria que acontecesse é que o Abel ficasse. E a gente não sabe agora, por conta da saída do D'Alessandro e tal, eu queria que o Abel estivesse no vestiário do Internacional. Como treinador, não, porque não há nenhuma possibilidade, mas que ele estivesse no vestiário, fosse um coordenador técnico, porque isso seria estofo, e para a direção também um escudo, que eles adoram, né? Mas seria um estofo importante para as coisas que vão acontecer a partir de agora. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vou chegar no grupo de jogadores. A segunda coisa, uh, a vice-presidência de futebol. O vice-presidente de futebol, hoje, ele não é mais o principal nome das decisões do departamento de futebol, que em tese é de um diretor executivo, que é quem trabalha por contratações e tal. Mas a presença política ali é importante. Tão importante que o José Olavo Bisol foi figura determinante com o seu trabalho para que o Internacional fizesse o 2025 que fez. Então, talvez o vice de futebol ele não possa fazer sublimes diferenças dentro do processo, mas para ferrar o clube ele é protagonista. Então tem que escolher bem. Pois bem, vice-presidente de futebol do Internacional, se o Barcelos realmente quer fazer uma composição com a oposição, ou a composição é fake, só para trazer os caras para ganharem culpa se o ano for uma merda e ficarem fragilizados na eleição. Se a coisa é séria mesmo, tu tem que colocar um homem da oposição como vice de futebol do Internacional. Se é cogestão, se é ajuda, se tu quer a adesão de todo mundo neste último ano, dá autonomia para os caras. Dá autonomia para os caras. Eles estão dispostos a se expor, mas eles querem autonomia. Então, na verdade, já devia estar lá. Já devia ter um vice de futebol aí da oposição, já trabalhando a ideia de treinador e de modificação de grupo de jogadores. Então, essa é outra coisa que eu quero nesse momento. Que a oposição, se efetivamente vai participar do processo, que ela tenha um homem como vice de futebol, que é a pasta mais importante do clube. Porque, né, a indicação neste momento é que o Conselho de Gestão do Inter, que é o pior conselho de gestão da história do Inter, que é o protagonista total desses últimos 5 anos em que o clube foi destruído, né? O Barcelos e os 4 integrantes do Conselho de Gestão, a impressão que eu tenho neste momento é que eles estão decidindo. E aí nós estamos ferrados. E aí nós estamos ferrados. Aí nós estamos ferrados. Então, que venha um bom vice de futebol para trabalhar nessa ideia. E tem um monte de nome legal na oposição. Tem o Roberto Melo, tem o Alexandre Chaves Barcelos, tem o Luiz Fernando Záquia, tem um monte de nome que conhece muito futebol, coisa que o pessoal que está no Conselho de Gestão do Inter não faz a menor ideia do que seja. O Conselho de Gestão do Inter não sabe nem que a bola é redonda. Agora nós vamos para o técnico. Agora nós vamos para o técnico. Sobre técnico, não basta apenas pensar naquilo que a gente considera um bom treinador. Por exemplo, o Abel estar ou não estar lá é determinante para tu indicar o perfil de treinador. Porque o Abel estando ou não estando, nós estamos falando de ter estofo ou não ter estofo de proteção ao treinador. Se o Abel está lá dentro, o Abel abraça o treinador, se coloca à frente, no pau da imprensa e no pau da torcida, e protege o cara. Se o Abel não estiver lá, não tem ninguém com esse estofo para fazer lá dentro. O D'Alessandro saiu também, e não tem ninguém lá dentro para fazer esse trabalho, a não ser que o Internacional traga de novo um grande nome para estar no vestiário. Mas não me parece ser o caso. Não me parece ser o caso. Então, assim, se o Abel ficar, tu tem a possibilidade de trabalhar um técnico menos experiente, uma revelação do futebol brasileiro, um emergente, porque aí ele não vai ser engolido pelo vestiário do Inter. Tu vai ter um estofo importante. Agora, não estando o Abel, bom, aí tu vai ter que trazer um técnico mais experimentado. Tem um nome aí que é superior a todos os outros. Claro, eu não estou considerando o Tite, por exemplo, que é um treinador que não vai treinar o Internacional. Mas eu falo do Odair Helman. Esse não precisaria de estofo de vestiário. O Odair Helman é a cara do Inter, se formou no Inter, foi o melhor treinador do Inter dos últimos 10 anos, conhece cada esquina do Beira-Rio. Esse não precisaria de estofo. Muito bem, diretor executivo. Eu só quero um bom.
presidente Barcelos, talvez este seja o setor que o Barcelos mais fez cagada entre todas as cagadas. Ele demitiu o Rodrigo Caetano, melhor diretor executivo do Brasil quando assumiu o Inter, e os seus diretores executivos foram o Paulo Brax, o William Thomas e o Mazuco. 3 profissionais que nunca fizeram um trabalho bom na Inter, na vida, e no Inter confirmaram, fizeram trabalhos horrorosos. Né? E um bom tempo o presidente Barcelos acumulou a função de diretor executivo. Então é um desastre esse setor no Internacional. Agora se fala do Fabinho Soldado, que está lá no Corinthians, faz um bom trabalho, está acostumado a Corinthians, né? A pressão nem se fala. Né? Foi jogador do Inter, foi campeão da América e do mundo em 2006. Seria um bom nome pela primeira vez, mas vamos ver se vai fechar. E aí, em relação a grupo de jogadores, velho, grupo de jogadores, eu já disse para vocês que existem 4 critérios que eu obedeceria para fazer uma limpa. E a limpa seria de uns 40% do grupo. Uns 40% do grupo. Eu mandaria embora. Primeiro, os que na real vão sair, que são os que vão ser vendidos. E vai ter mais de um caso, além do Vitão. Segundo, os cavalos cansados, como o Bruno Henrique também embora. Jogadores que se arrastam no campo. Né? Não tem mais condição física para jogar. Tem vários jogadores assim. Né? Oscar Romero, Bruno Henrique, talvez o Thiago Maia, são jogadores que se arrastam dentro de campo. Terceiro critério, os ruins. O Aguirre eu já estou sabendo que andou, né, tratando de renovação de contrato. Esse é um jogador que eu daria um jeito de mandar embora. Ele é ruim. Ele é ruim. Joga na lateral direita que nós temos um puta jogador que é o Bruno Gomes. Eu acho que os ruins tinham que mandar embora. E tem vários ruins. E o último critério que eu usaria dos bunda mole, né? Dos jogadores que mostraram nesse ano que não tem comprometimento. Que quando tu precisa, né, ele vai continuar sendo um jogador sem envolvimento com as coisas e tal. Eu tenho um caso no Internacional que para mim é um símbolo do bundamolismo, que é o Juninho, zagueiro. Juninho, zagueiro, eu vi ele tomando muito gol, sendo protagonista das falhas. Eu vi ele em uns 10 gols, pelo menos, ficar olhando, trotando o jogador adversário entrar na área para fazer o gol. Isso é o símbolo do bundamolismo. Aquele Grenal que ele foi atropelado por um fedelho do Grêmio, símbolo do bundamolismo. Esse tipo de jogador, tu tem que mandar embora. Tu tem que mandar embora. A cirurgia não vai ser tão expressiva como eu quero. Para mim tinha que ser 40% do grupo de jogadores. Não vai ser tanto. Eles vão acabar priorizando um critério só, que é os caras que ganham muito, que eles vão tentar se livrar. O Borré, né? Talvez o Thiago Maia, não sei o que eles fariam. Ou outros jogadores que ganham muito. Menos o Alan Patrick, que até aumento ganhou agora na reta final do Brasileiro. O Inter tem coisas simplesmente maravilhosas. Mas nós temos que mudar o perfil. Nós temos que encontrar jogadores. Nós temos que ser criativos. E é uma coisa muito difícil, porque o centro de análise do Internacional é absolutamente incompetente. O capa do Internacional talvez seja o pior setor do Inter. É um terror. Um terror. Então fica difícil imaginar isso. Esse seria o ideal. Vasculha, mercado, tal, encontra o jogador que ainda ninguém viu que vai te dar a resposta. A história do Inter tem isso. A história do Internacional tem isso. Mas, infelizmente, nisso eu não acredito muito. Tudo isso que eu falei aqui é opinião minha. É o que eu gostaria que acontecesse. O problema não é só eu achar que não vai acontecer nem perto do que eu estou querendo aqui. O problema é que nem começou o processo ainda. 12 de dezembro. Daqui menos de um mês, o Inter estará em campo por 2026. E no meio desse um mês tem Natal e Ano Novo que vai parar tudo pelo menos uns 10 dias. Não é que nós não temos nem treinador ainda, nós não temos nem um departamento de futebol formado. Então eu estou preocupado. De qualquer maneira, vamos lá, vamos acreditar, vamos fazer a coisa acontecer.